O silêncio da caverna de Sterkfontein é tão denso quanto as suas paredes rochosas. Nas profundezas submersas onde a luz desaparece e a água fria parece comprimir o peito, um mergulhador desliza pela escuridão traiçoeira. Ele está tranquilo, já fez isso antes, mas Sterkfontein é diferente, ele não perdoa erros. Em questão de minutos, a linha que deveria guiá-lo de volta à segurança desaparece na névoa turva do sedimento. O caminho que parecia seguro agora é um labirinto mortal. Ele se move, cada vez mais rápido com seu coração disparado, mas a única coisa que encontra é a escuridão esmagadora e o som pesado da própria respiração. O que começou com uma exploração de 20 minutos se torna uma batalha implacável contra o tempo, a fome e a própria mente. Por 16 dias, ele sobreviveu em um bolsão de ar escondido, enquanto acima dele uma equipe desesperada vasculhava a caverna, tentando alcançá-lo antes que fosse tarde demais. Esse é o momento crítico da tragédia de Sterkfontein. O único erro que transformou uma simples exploração em uma luta desesperada pela sobrevivência. Peter Verrill enfrentou a escuridão, o frio implacável e a solidão sufocante, travando uma batalha final onde cada respiração era uma vitória temporária contra a morte. Sua história é um relato brutal de coragem e resistência diante dos perigos invisíveis das cavernas submersas. Os sons abafados das bolhas subindo à superfície preenchiam os ouvidos de Peter enquanto ele nadava ao lado de seus dois colegas. As águas geladas da caverna de Sterkfontein cortavam sua pele, mas ele estava focado. Tudo parecia tranquilo. Ele seguia a linha guia como um fio condutor da segurança, cortando a escuridão submersa sem pressa. Um trabalho simples, pensou Peter. Apenas explorar, revisar os túneis e voltar para a superfície antes que o frio penetre demais. O líder, Nuno Gomes, seguia à frente, seus movimentos firmes e precisos como sempre. Malcolm Keeping vinha logo atrás, trocando olhares rápidos de cumplicidade com Peter. Eles sabiam o que estavam fazendo, mas a caverna sabia mais. Quando finalmente alcançam um bolsão de ar planejado, emergiam por alguns minutos. Pequenas gotas escorriam por suas máscaras enquanto conversavam rapidamente. Suas vozes abafadas ecoando pelas paredes rochosas. A grandiosidade do ambiente o fazia imaginar as histórias enterradas sobre aquelas formações milenares. Humanos primitivos, fósseis escondidos, a mente de Peter viajava enquanto ele observava as sombras que as lanternas projetavam nas paredes irregulares. Tudo certo, é hora de voltar, disse Nuno olhando para os outros. Eles desceram novamente, mas dessa vez alguma coisa tinha mudado. O instinto curioso de Peter começou a pulsar. Enquanto ele seguia a linha guia à volta, algo chamou sua atenção. Uma passagem um pouco estreita, quase que escondida pela curva de uma rocha, era um convite silencioso para o desconhecido. Deve haver algo interessante lá dentro, ele pensou, e sem hesitar, desviou-se do percurso principal e soltou-se da linha guia. Um deslize pequeno, mas um deslize fatal. A passagem estreitava-se a cada metro. Ele se espremia entre as rochas, mas continuava avançando, ignorando o pequeno incômodo na parte de trás da mente. Aquele alerta instintivo que parecia querer puxá-lo de volta. O túnel parecia promissor, mas logo tornou-se um beco sem saída. Ele tentou se virar, mas a lanterna tremeu em suas mãos quando percebeu que não conseguia mais identificar de onde ele veio. A primeira onda de pânico bateu muito forte. Seu coração disparou e ele virou-se para todos os lados, mas tudo o que ele via era escuridão densa e esmagadora. Um pensamento cortante invadiu sua mente. Onde que tá essa linha guia? Como é que eu volto? E ele respirou fundo, tentando controlar o pavor crescente. Calma, você já fez isso antes, apenas volte pelo mesmo caminho. Mas ao se mover, levantou sedimentos finos do chão da caverna, e a água ao seu redor transformou-se em uma nuvem turva. A visibilidade caiu a zero. O silêncio, que antes era tranquilizador, agora parecia uma sentença de morte. Não perca o controle, ele repetia a si mesmo, mas as suas mãos tremiam enquanto ele tateava no escuro, procurando uma parede, um ponto de referência, e não tinha nada. Apenas rochas frias, escorregadias, e a sensação sufocante de que ele estava nadando em círculos. Nuno e Malcolm emergiram na superfície minutos depois, mas quando eles olharam ao redor, Peter não estava lá. Ambos se olharam por alguns instantes antes de mergulharem de volta na caverna. A linha guia estava no lugar, totalmente intacta, mas Peter não estava preso nela. Peter ainda tentava se orientar, ele se esforçava para respirar devagar, mas cada minuto parecia puxar a sua energia vital. O frio começava a se infiltrar em seus músculos, deixando seus movimentos lentos e descoordenados. O tempo já não estava mais ao seu lado. Por um momento, ele desligou a lanterna para poupar a bateria, e naquele escuro absoluto, o som da água e ao seu redor pareciam amplificados, como se o mundo estivesse sussurrando seu fim. Será que eles sabem que eu tô aqui? A ideia de morrer sozinho
sozinho naquele abismo golpeava como uma lâmina fatal. Isso não pode ser o fim, ele ficou murmurando na cabeça dele. Eles têm que me encontrar. Mas conforme o tempo passava, a esperança e o desespero travavam uma batalha em sua mente. Cada batida do seu coração soava como um tambor distante. Ele estava preso na escuridão e a única companheira que restava era a própria mente, agora cheia de pensamentos caóticos e visões distorcidas. Peter tentou se mover, mas o seu corpo parecia cada vez mais pesado, como se a própria caverna estivesse sugando a sua energia. As paredes que ele tocava pareciam apertá-lo, como se quisessem engoli-lo por completo. Ele fechou os olhos por um momento, mas as imagens que sua mente projetava eram ainda piores. O som abafado de seus próprios gritos se perdendo na imensidão da caverna e a ideia sufocante de que aquele lugar não queria soltá-lo eram esmagadores. E ele deveria saber que Sterkfontein não era apenas uma caverna, era uma armadilha natural projetada para confundir e aprisionar qualquer um que subestimá-la. A caverna Sterkfontein não é apenas um sítio arqueológico repleto de histórias antigas. É um labirinto traiçoeiro de túneis submersos e formações apertadas, onde cada curva pode esconder o inesperado. Suas paredes irregulares e os pequenos bolsões de ar fazem dela uma armadilha quase que perfeita para qualquer explorador que subestime seus perigos. A orientação se torna um desafio em 3 dimensões, onde a luz fraca da lanterna ilumina apenas fragmentos do caminho e um cenário onde cada sombra pode enganar. Em Sterkfontein, uma passagem pode parecer familiar, mas um único passo em falso pode ser suficiente para selar o destino de quem se aventura, e foi exatamente nesse ambiente implacável que Peter se perdeu. Por um instante ele parecia ter encontrado uma chance de sobrevivência, mas aquela pequena câmara não era um refúgio seguro. O ar era limitado e ele se tornava mais rarefeito a cada respiração ofegante. No início, Peter acreditava que seria resgatado em poucas horas. Ele tentou sinalizar sua localização, batendo no cilindro de ar com as paredes da caverna e usando sua lanterna para iluminar a água na esperança de que os outros mergulhadores o vissem. Mas o tempo passava e a água permanecia quieta, sem nenhuma resposta. Enquanto ele esperava, ele explorou o pequeno espaço ao seu redor. As paredes eram muito estreitas, com passagens que não levavam a lugar nenhum, e a sua lanterna tinha apenas 30 minutos restantes de bateria, e ele decidiu conservá-la. No silêncio absoluto, ele começou a sentir o peso emocional da situação. Horas se transformavam em dias, e o frio da caverna começou a afetá-lo severamente. Sem nenhum alimento, seu corpo passou a consumir sua própria reserva de energia, levando a uma perda drástica de peso. Ele até dormia por longos períodos, mas o desconforto físico o impedia de descansar plenamente. E além disso, o silêncio absoluto não fornecia nenhum alívio, apenas aumentava a sua ansiedade. Para manter-se esperançoso, Peter lembrava-se da sua família. Imaginava aqueles reencontros, tentava se convencer de que a equipe de resgate estava cada vez mais próxima. Mas com o passar dos dias, a linha entre a esperança e desespero se tornou tênue. Os efeitos de isolamento extremo começavam a se manifestar. Estudos inclusive mostram que a falta de luz, som e interação social podem provocar alucinações, distorções temporais e a degradação cognitiva em poucos dias. Peter provavelmente experimentou momentos de intensa confusão mental, sentindo-se preso em uma espiral interminável. Em momentos de maior fragilidade, ele ouvia sons que pareciam ser vozes chamando por ele, ou acreditavam ver luzes de lanterna na água apenas para perceber que tudo não passava de uma ilusão. Quando Nuno e Malcolm perceberam que Peter estava desaparecido, eles retornaram imediatamente ao túnel submerso para procurá-lo. Por 4 horas seguidas, eles vasculharam cada passagem lateral conhecida, mas a visibilidade era mínima devido ao sedimento levantado, como se fosse uma poeira que deixava uma névoa gigante. Exaustos e sem oxigênio, eles foram obrigados a retornar à superfície. O resgate tornou-se uma corrida contra o tempo. Equipes de bombeiros e mergulhadores especializados foram chamados, mas o ambiente complicado e a falta de familiaridade com a caverna atrasaram os avanços. Nuno sabia que Peter poderia estar em um bolsão de ar, mas também sabia que o tempo de sobrevivência dele era limitado. Por uma semana inteira, buscas foram feitas sem êxito. A caverna estava completamente tomada por sedimentos e a visibilidade era completamente inexistente. O desespero começou a tomar conta da equipe de resgate, mas Nuno insistia em continuar. Durante uma reunião com as autoridades locais, ele sugeriu que também explorassem as passagens secas da caverna, mas foi inicialmente rejeitado, pois o foco permanecia nas águas submersas. No entanto, cada dia perdido significava que Peter estava cada vez mais distante da esperança de ser encontrado vivo. Paralelamente, os familiares de Peter também pressionavam as autoridades por respostas. Eles se recusavam a aceitar que o resgate fosse encerrado prematuramente. A mãe de Peter, em particular, se tornou um símbolo de esperança, mobilizando a opinião pública e incentivando os mergulhadores a continuarem as buscas.
Enquanto os mergulhadores enfrentavam dificuldades para encontrá-lo, Peter enfrentava outro desafio: a degradação do seu corpo e da sua mente. Sem luz, sem comida e sem referência de tempo, ele vivia no limiar entre a esperança e o desespero. A fome tornou-se uma presente constante e cruel. Cada vez que o seu estômago roncava, ele se lembrava que seu corpo estava lentamente se alimentando de suas próprias reservas. O frio também era completamente implacável. Com as temperaturas da água perto de 10 graus, a hipotermia era uma ameaça constante. Seus movimentos lentos era tanto uma tentativa de economizar energia quanto uma imposição de seu corpo enfraquecido. Ele sabia que tinha oxigênio suficiente para sobreviver, mas sem conhecer a direção certa para sair, permanecer no bolsão de ar parecia ser a única opção. A ideia de tentar encontrar a saída sem a linha guia o aterrorizava, pois um erro poderia significar a morte por afogamento. A degradação mental de Peter não demorou a se intensificar. O isolamento e o silêncio absoluto começaram a brincar com sua mente, criando ilusões tão vivas que por alguns momentos ele quase acreditava estar salvo. Ele ouvia vozes ecoando pela caverna, o som distante da sua mãe chamando seu nome, como se estivesse esperando por ele do lado de fora. Em certos momentos ele jurava ver feixes de luz atravessando a água escura, como se os mergulhadores estivessem finalmente chegando para resgatá-lo. Em um delírio, ele sentiu o calor do sol aquecendo a sua pele molhada, aquela brisa de um dia ensolarado acariciando seu rosto. Peter abriu os olhos com um leve sorriso, acreditando que tudo não passava de um pesadelo e que agora ele estava seguro. Mas ao se mover, seus dedos tocaram a rocha fria e úmida da caverna e ele voltou à realidade. Ele estava preso e sem saída. Cada alucinação deixava ele mais exausto, drenando as suas últimas reservas de força e de esperança. Após 16 dias de buscas, os resgatistas estavam prontos para encerrar a operação, aceitando a dura realidade de que o corpo de Peter poderia jamais ser encontrado. O silêncio pesado entre os membros da equipe era quebrado apenas pelo som dos equipamentos sendo recolhidos e das instruções de retirada. Mas quando tudo parecia estar perdido, uma descoberta inesperada mudou o rumo daquela tragédia. Uma equipe de exploradores de cavernas secas, revisando uma área previamente ignorada, encontrou uma pequena passagem que conectava os túneis secos ao sistema submerso. Foi como encontrar uma peça esquecida de um quebra-cabeça. Nuno Gomes, ainda movido pelo sentimento de responsabilidade pela culpa que corroía, assumiu a liderança da exploração. Com determinação renovada, ele conseguiu guiar a equipe entre os túneis estreitos, tateando cada canto em busca de pistas. Poucas horas depois, sob a luz fraca da lanterna, eles encontraram pegadas desiguais marcadas naquela lama úmida, e o coração de Nuno começou a acelerar. Ele esteve aqui, com certeza ele passou por aqui. Seguindo as marcas, chegaram até um pequeno bolsão de ar próximo à margem da água, e ali, deitado em posição fetal, encontraram finalmente o corpo de Peter. A cena era devastadora. Peter havia morrido de inanição, mas não sem antes lutar até o fim. Próximo ao corpo, escrito com dedos trêmulos e uma força de vontade quase que sobre-humana, estava a mensagem final: "Amo vocês, Sherry e mãe." Ao encontrar o seu corpo, os resgatistas perceberam a dimensão da batalha que ele travava contra o tempo, o frio e a solidão. As paredes ao redor estavam marcadas por arranhões e golpes, evidências de que ele tentava abrir um caminho, mesmo quando as suas forças estavam se esgotando. Os seus dedos estavam machucados e as unhas totalmente quebradas, como se ele tivesse cavado ou empurrado as pedras em um esforço desesperado para encontrar alguma saída. Nuno caiu de joelhos e aquele peso emocional daquele momento começou a esmagar sua cabeça, sua mente, e aquela visão aterrorizava ele. Ele sabia que por mais que tivessem feito o possível, sempre carregaria a culpa de não ter encontrado o amigo a tempo. A tragédia de Peter Verheul não foi apenas uma lição sobre os perigos de caverna, mas um lembrete cruel da fragilidade da vida. A sua luta deixou marcas profundas em todos os envolvidos, mas principalmente em sua família. A mãe de Peter, que manteve a esperança viva pelos 16 dias, agora enfrentava a realidade devastadora de uma perda irreparável. Nuno continuaria sua carreira, mas com uma sombra permanente em sua memória. As últimas palavras de Peter, escritas como uma despedida silenciosa e um eco eterno de coragem diante do inevitável, marcavam aquele momento. A tragédia de Peter é um lembrete brutal que no mergulho em cavernas, uma única escolha pode ser a diferença entre a vida e a morte. Após o incidente, regras foram revisadas e medidas de segurança foram reforçadas, mas para aqueles que estiveram lá, especialmente Nuno Gomes, as marcas dessa perda permanecem para sempre. Sterkfontein nos ensina uma verdade sombria: por mais que desvendemos os mistérios da Terra, há lugares que não perdoam. Mesmo os mais experientes podem se perder quando subestimam o poder silencioso da natureza.